Boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez para apresentarmos a família Hepatologia DOR. Hoje nós temos a honra de trazer, junto à hepatologia, a oncohematologia. Consideramos isso um evento de extrema importância, porque nós temos absoluta certeza que a hematologia e a hepatologia caminham de braços dados. Então, nós vamos ter a participação de 3 moderadores, todos eles com grande experiência no assunto, que são a doutora Ana Carolina Araújo, que é hematologista do nosso hospital, Quinta Dor, no Rio de Janeiro, doutora Ana Lúcia Striffer, que é do grupo da hematologia DOR, é uma das que traça condutas e ajuda muito na rede, e o doutor Guilherme Dufles, que é do Vila Nova Star e também faz parte do grupo da oncohematologia da rede. Eu vou apresentar o grupo do Rio de Janeiro, mas antes eu gostaria, em nome da Hepatologia DOR, agradecer aos nossos 3 moderadores o tempo, a presteza, o carinho com que os 3 aceitaram o nosso convite, e tenho certeza que é motivo de muita honra ter vocês 3 aqui, e uma vez participando, vira hepatologista também e faz parte da família. Não tem mais como sair. A gente não dá carta de liberdade, não é, Paraná? E o grupo do Rio de Janeiro hoje vai ser lá do meu hospital, que eu tenho muito orgulho de apresentar. É a doutora Vanessa Madeira, que trabalha comigo há alguns anos. Eu tenho muito orgulho de tê-la conosco hoje. Muito orgulho mesmo, até porque ela foi minha aluna e hoje ela é médica clínica rotina do TMO. Junto à doutora Vanessa, nós temos o nosso radiologista muito querido, que já esteve aqui várias vezes, que é o doutor Jaime Neto, sem quem eu não sobreviveria. Eu vivo todo dia, Jaime, me ajuda, Jaime, me ajuda. Eu tenho sempre uma dúvida para estar perto do Jaime e aprender um pouquinho. Então, vai ser o primeiro caso. Eu vou passar a palavra para o Paraná para apresentar a equipe, tecer alguns comentários também sobre os moderadores para a gente começar a sessão. Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, muito boa noite. Estamos hoje num evento que tem uma concorrência de um congresso internacional da ALE, mas a gente tinha que cumprir o calendário e agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Conforme a Ana mencionou, a hepatologia DOR está surgindo, se estruturando, estabelecendo as suas relações, e as relações com a oncologia e com a oncohematologia são fortíssimas e longevas. É um imenso prazer estar aqui. Tenho certeza que são 2 casos muito, muito interessantes. Já que nós falamos de alunos, eu vou apresentar o time aqui da Bahia, que tem 2 alunos meus, o Vinícius, que hoje é um hepatologista e que vai apresentar o caso. Ele é do sobreaviso e do time ambulatorial do Hospital Aliança, o Marconi, que também foi aluno de iniciação científica, como o Vinícius, no mesmo programa, no mesmo projeto, que é um radiologista conceituadíssimo na área de fígado, é o radiologista de referência aqui em Salvador, e a Cristiana Vinhas, que é hematopatologista do laboratório parceiro nosso, no Hospital Aliança, e aí está presente também o seu mentor, professor Luiz Freitas, que todos vocês conhecem. Então, Ana, fica com você para dar o pontapé inicial do primeiro caso, vamos polemizá-lo e depois passamos ao nosso. Tenho certeza que são 2 casos muito interessantes. Muito obrigada. Então, vamos dar início ao primeiro caso. Vanessa, por favor, a palavra, e Jaime. E os moderadores, ao término da apresentação, por favor, à vontade para comentar, dar sugestão, falar sobre a experiência própria. Muito obrigada, mais uma vez. Então, boa noite a todos.
Vanessa, vou apresentar o caso junto com o Dr. Jaime, radiologista, sobre mieloma múltiplo e invasão hepática. O paciente era JFR, S, masculino, 67 anos, aposentado, natural e residente do Rio de Janeiro. Motivo do atendimento, quadro de dor em andar superior de abdômen, iniciado 2 horas após o almoço, irradiando para o dorso, sem associação com náusea ou febre. Histórico de doenças pré-existentes, DPOC, ex-tabagista de 18 a 50 anos, etilista esporádico, hipertenso, dislipidêmico, internação por Covid em outubro de 2020, internação em dezembro de 2020 por infarto sem supra, e diagnóstico de mieloma múltiplo há 23 anos, já com recaída. O exame físico é uma dor moderada, EVA6, um abdômen flácido, dolorosa palpação profunda no epigástrico, peristáltico, sem sinais de irritação peritoneal e visceromegalia. A suspeita diagnóstica foi pancreatite, a conduta analgesia, laboratório e tomografia. O laboratório de entrada, então, o paciente tinha uma hemoglobina de 7,8, um leucócito total de 8.300, 38.000 plaquetas, uma lipase tocada de 576, amilase de 686, uma bilirrubina total de 0,99, um TGP tocado de 238, um TGO de 251, um gama-GT de 595, uma fosfatase alcalina 399, um PCR-T de 1,8. E aí, a TC de abdômen vem com ausência de dilatação das vias biliares, a vesícula de parede espessada com conteúdo podendo representar cálculos, com densificação da gordura circunjacente e compatível com colicistite aguda. Em relação foi complementado com ultrassom, o fígado de dimensões reduzidas, apresentando alargamento das fissuras, lesões hipoecóicas alongadas, distribuída... Desculpa. Um instante, por favor. Então, foi evidenciado dilatação das vias biliares e, na verdade, notam-se lesões hipoecóicas alongadas, distribuído pelo espaço, interrogando infiltração tumoral. A vesícula biliar estava pouco distendida, havia presença de lama e apresentava parede difusa espessada, com hipericóico e com focos hipoecóicos de permeio, 2 imagens nodulares hipoecóicas irregulares localizadas no corpo e na cabeça do pâncreas, medindo 2,4 centímetros por 1,5. A suspeita diagnóstica foi, então, pancreatite biliar, colicistite pela TC, internação em unidade fechada, avaliado pela cirurgia geral, tratamento conservador. O histórico de medicamentos, quimioterapia no protocolo DARAS-T, com bortezomib, daratumumab, dexametasona, e já estava em fase de manutenção mensal apenas com daratumumab. Medicações de uso diário nalapril, pantoprazol, artovastatina, trimetazina, bisoprolol, AS e profilaxia com Bactrim e aciclovir. Teve uma internação no CTI do dia 11 ao dia 14, que evoluiu com melhora da dor, reintrodução da dieta, fez um NASIM pela colicistite suspeita em TC, coletados hemoculturas, com resultados negativos, foi suspenso o NASIM, transferida para a unidade aberta para acompanhamento com a hematologia. O acompanhamento, em geral, ele manteve uma hemoglobina acima de 8, e esperado para este paciente, já que o paciente tinha uma hemoglobina abaixo de 8, ele faz isquemia miocárdica. Os leucócitos ficaram em platô entre 4 e 5 mil. As plaquetas eram dependentes de transfusões seriadas, por causa do risco de sangramento, variou de 18 mil a 47 mil. A gama-GT em queda, mas em platô entre 600 e 700. A fosfatase alcalina veio em queda de 467 a 498. A lipase em queda, vertiginosa até a alta, 1.326 a 310. A amilase também em queda, de 353 a 100. TGO de 150 também em queda a 69 durante a alta. O TGP de 216 em queda até a alta com 94.
PCR em queda, mas em platô, conforme os PCRs anteriores do paciente. Uma bilirrubina em queda, se mantendo a 1,10 durante a alta, e um INR em queda, terminando em 1,5. O paciente fazia transfusões seriadas, como eu disse anteriormente, precisava manter uma hemoglobina acima de 8 por causa da isquemia miocárdica e plaquetas acima de 20, 30 mil para evitar sangramento. As hipóteses diagnósticas era toxicidade hepática por quimioterapia e pancreatite decorrente de infiltração hepática de mieloma múltiplo, optado por complementar com a avaliação com colangiorressonância. Agora com a palavra o Dr. Jaime, radiologista. Então, eu vou passar as imagens aqui. E eu queria só começar reclamando, coisa que o radiologista adora reclamar sempre, é que eu não tenho outra palavra melhor do que dizer que isso é uma grande sacanagem um paciente complexo desse, a gente receber um tipo de pedido desse. Então, o paciente chegou na emergência, o que a gente tinha de dado dele é isso, dor abdominal. E aí ele fez aquela tomografia que foi citada, né? A tomografia tem a parede da vesícula bastante espessada, uma tomografia sem contraste, e um cálculo na vesícula biliar. Se eu tivesse de plantão, eu também ia achar razoável essa conclusão, né? Vesícula de parede espessada com cálculo, paciente com dor hipocôndrio direito, provavelmente seria uma colecistite, a primeira hipótese. E aí, quem brilhou, na verdade, nessa história foi a Cecília, nossa radiologista, que fez ultrassom, que viu não só essa vesícula com a parede absurdamente espessada, que além do espessamento da parede da vesícula, tem essa área hiperecogênica em volta, assim, esse material hiperecogênico envolvendo a vesícula biliar. Além disso, ao longo dos tratos portais também tinha essas áreas hipoecóicas aqui, ó, que estão destacadas na seta aqui. Aqui no lobo esquerdo também dá para ver, no lobo direito. No pâncreas tinha duas lesões hipoecogênicas. Quando a gente fez a ressonância tem uma resolução de contraste muito melhor do que a da tomografia, do ultrassom, então ficou mais claro a extensão do que a gente estava falando. Tem esse espessamento tecidual com um sinal intermediário aqui em T2, que vai infiltrando tanto o hilo hepático e se estendendo ao longo dos tratos portais, ó, no corte coronal a gente vê aqui no lobo esquerdo, aqui no lobo direito. Aqui a parede da vesícula biliar, aquela mesma imagem que a gente tinha visto no ultrassom, agora com um outro método. Aqui são as três sequências que a gente usa bastante, né? O T2. O paciente tem esse fígado preto e o baço preto, isso é sobrecarga de ferro por seguidas hemotransfusões que ele deve ter feito ao longo da vida. E a gente vê que o espaço portal todo infiltrado por esse material, que ele tem esse sinal intermediário aqui em T2. Essa é uma sequência ponderada em difusão. E aí é um material que restringe muito a difusão, ou seja, é um material muito celular. É um conjunto de células compactas. Após o contraste, impregna ali na fase arterial, mas acho que o mais importante aqui é o T2 e a difusão. O contraste não é tão significativo. Outro dado muito importante. Tem essa infiltração hepática toda e todo o espaço portal é ocupado por esse tecido e tem uma discreta dilatação biliar intrahepática. Então, a gente está vendo uma lesão bastante extensa, mas que tem um comprometimento biliar discreto, e isso se reflete, inclusive, nos exames laboratoriais. Ele tinha um pouquinho de gama-GT aumentada, uma leve bilirrubinemia, nada muito significativo, né? As lesões pancreáticas, eu destaquei uma delas aqui, no T2 é meio difícil de ver, mas o pâncreas tem esse aspecto, tem esse sinal alto em T1 naturalmente. Então, essa sequência, mesmo sem contraste, a gente vê a lesão aqui, e na difusão ela aparece ali com um sinal alto na difusão. Olha esse corte aqui, como mostrou bem a vesícula biliar, que é a imagem que tinha visto inicialmente na tomografia. Com esse dado de mieloma múltiplo, agora a gente vai olhar o exame de novo com mais calma. Então, o que a gente vê? Além da infiltração hepática, tem toda essa infiltração tecidual em torno das vértebras, no espaço paravertebral aqui. Mesma coisa, sinal isointenso em T2, hipersinal de difusão, impregnação pelo contraste. Olha no corte coronal como ficou bonito de ver aqui. Assim.
né, ao longo dos corpos vertebrais, essa infiltração tecidual. Tinha até alguns nódulos desses em planos musculares paravertebrais. E, para nossa surpresa, não tinha nenhuma lesão óssea lítica visível na tomografia. Assim, um corte sagital, na coluna ali, todas as estruturas ósseas que a gente conseguia ver de tórax, abdômen e pelve, não tinha nenhuma lesão lítica para destacar. E aí a gente fica com esse diagnóstico diferencial principal aqui das imagens, né? Eu puxei mais para o lado do diagnóstico diferencial das imagens, não tanto pelo aspecto clínico, que a Vanessa vai falar mais, mas a gente fica muito com esse aspecto aqui das doenças linfoproliferativas, que todas carregam o mesmo aspecto, que é infiltração periportal sem comprometimento biliar significativo. É como se o tecido hematológico, seja ele linfoma, hematopoese extramedular ou infiltração por mieloma, como ele não tem um estroma, ele vai acomodando as estruturas. Então, ele infiltra, mas ele não obstrui. Ele não obstrui vasos, ele não obstrui via biliar. Quando tem no retoperitônio, frequentemente ele não obstrui ou causa pequenas obstruções dos ureteres. Isso é uma coisa que a gente vê repetidamente nessas infiltrações de tecidos hematológicos, né? Esse artigo aqui ele mostra 3 casos. Esse aqui do meio em cima é um linfoma, esse aqui é um mieloma múltiplo, e esse aqui é uma hematopoese extramedular, num paciente com mielofibrose. Então, é sempre aquele mesmo padrão, uma infiltração do espaço periportal e sem um comprometimento biliar significativo. Eu destaquei aqui, olha as imagens do artigo, uma infiltração periportal com uma leve dilatação biliar, e o nosso caso aqui, infiltração periportal também com uma leve dilatação biliar. E esse é o achado que chama atenção para esse aspecto hematológico, né? Na verdade, eu vou ter que confessar para vocês que eu não tenho como dizer se isso esse paciente tem uma medula óssea totalmente ocupada e isso é hematopoese extramedular, ou se isso é infiltração de tecido de mieloma múltiplo mesmo no espaço portal. Na verdade, a gente não tem muito por imagem como definir esse diagnóstico. Então é isso das imagens. Volto para você, Vanessa. Então, falando um pouco sobre o mieloma múltiplo, esse paciente foi diagnosticado com mieloma múltiplo em 1998, um mieloma em fios de capa. O mieloma é uma malignidade de células plasmocitárias, expansão das células terminais da linhagem linfóide B, secretora de imunoglobulina. É a segunda malignidade mais prevalente em neoplasia hematológica, uma incidência de 4,3 casos para 100 mil habitantes nos Estados Unidos, uma mediana de idade ao diagnóstico de 66 anos, e é mais frequente em negros e discretamente mais prevalente em homens. Em relação ao curso do mieloma, da progressão da doença do mieloma múltiplo, ele depende muito dos motivadores da evolução clonal, uma competição clonal, um microambiente tumoral, o tratamento e o sistema imune. Isso tudo envolvido vai fazendo a progressão da doença. Então, começa a partir do centro germinativo centro pós-germinativo da célula B, indo para gamopatia monoclonal de significado indeterminado, o mieloma múltiplo insidioso, o mieloma múltiplo e a leucemia plasmocitária. Para que elas progridam desde o centro pós-germinativo até a leucemia plasmocitária, existem várias situações que precisam ocorrer, como a hiperploidia, como a mutação do CRAS, como eventos secundários genéticos, que você vai verificando a remodelação do microambiente do tumor. É uma doença de cadeia pesada, a neoplasia plasmocitária, tem primeira gamopatia monoclonal de significado indeterminado, o mieloma múltiplo propriamente dito, as variantes, que é o mieloma insidioso, o não secretor, a própria leucemia plasmocitária, o plasmocitoma solitário extraósseo, doença de depósito, a neoplasia plasmocitária com síndrome paraneoplásica associada, que é a POEMS e a TEM. O diagnóstico se dá através do mieloma, do mielograma, ou da biópsia de medula óssea, ou de tecido com o plasmocitoma extramedular.
mais a sigla CRAB ou biomarcadores de malignidade, que eu vou explicar mais à frente. Então, o diagnóstico se dá com célula monoclonal B maior que 10%, sangue, biópsia óssea ou de plasmocitoma extramedular, um definidor de mieloma, que tem que ser um ou mais definidor, que é a sigla CREB, um cálcio maior que 11, uma insuficiência renal com creatinina maior que 2, anemia com hemoglobina menor que 10 e a lesão óssea. Os biomarcadores, que tem que ser um ou mais, maior ou igual a 60% de células monoclonais, dosagem de cadeia leve no free light e ao menos uma lesão focal maior que 5 milímetros. Existe aqui um melhor esquema, explicando mais detalhadamente como fazer o diagnóstico, também da mieloma múltiplo insidioso, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado de alto risco e o próprio plasmocitoma solitário. Os sinais clínicos mais prevalentes, 90% apresenta sintomas relacionados ao próprio mieloma, dorose em 68%, fratura patológica em 60%, anemia em 60%, 30% hipercalcemia e 30% insuficiência renal, por isso da sigla CREB. Assim como também tem múltiplos sinais clínicos e sintomas relacionados a isso. Como é que você trata? Então, você, ao diagnóstico, tem que entender se o paciente é elegível ao transplante ou não elegível ao transplante. Se é elegível, faz indução, controla a doença, transplanta, consolida com ciclos de QT para aprofundar a resposta, mantém a resposta e chega na manutenção. Se não é elegível, você faz ciclos de indução e trata continuamente até a progressão da doença. A terapia combinada tríplice, aí existem protocolos para o tratamento do mieloma, mas a combinada tríplice é a mais comum, que usa corticoide, um inibidor de protease, um anticorpo monoclonal e imunomoduladores. O prognóstico. Você leva em consideração a beta-2 microglobulina, tem que estar menor que 3,5 e a albumina sérica, ou estágio 3, que é a beta-2 microglobulina acima de 5,5. E aí há uma nova estratificação em que você pega o ISS e traz novamente, junto com a análise molecular cromossômica, que é o FISH, em que você vê o alto risco, que é a deleção 17p, a translocação 4,14 ou a translocação 14,16, e reestratifica este paciente. O segmento em 5 anos nos pacientes em estágio 1 é de 82% e em estágio 3, 40%. Os esquemas quimioterápicos relacionados a esse paciente. Então, desde 98, ele fez algumas drogas, alguns esquemas, e ele chega no nosso serviço em 2020 e é logo reestadiado pela hematologia. O reestadiamento com chegada ao nosso serviço, ele tem um pico monoclonal em gama na eletroforese, uma aspirada de medula com 40% de infiltração e o cariótipo de locação 4,14. A hemoglobina de 10, os leucócitos de 6.080, plaqueta de 223.000, uma creatina de 1,65, um cálcio já de 11, monoglobulina G de 3.660 e uma proteína M de 3,8. Faz uma ressonância a esse reestadiamento de corpo inteiro, em que há múltiplas lesões ósseas focais compatíveis com acometimento neoplásico pela doença de base, com viabilidade tumoral, esteatose hepática, vias biliares, pâncreas, adenal, baços e rins, sem alterações significativas. Desde 98 a 2020, apesar de diversas transfusões seriadas, ele não ver nenhum outro acometimento hepático além da esteatose. Ele já tem classificado como recaído e refratário, então você faz a avaliação da recaída seguindo a sigla CREB, e a recaída laboratorial você trabalha com a proteína M sérica em 50% em 2 meses, ou a urinária maior que 500 mg em 24 horas,
Também avalia as cadeias leves livres no Free Light, se a alterada é maior que 20 ou ter mais de 25% do aumento do exame anterior. Utiliza-se a terapia tríplice ou dupla, a depender da idade da comorbidade, sempre optar por drogas ainda não utilizadas. Depois do reestadiamento, 2 meses de tratamento com daratumumab, bortezomib e dexametasona, esse paciente caiu com uma proteína M de 1,8. Então, vamos falar um pouquinho sobre a hepatotoxicidade secundária à quimioterapia, né? A injúria hepática ocasionada pela quimioterapia é uma ocorrência comum, prevalência diretamente associada à droga utilizada, mas a gente deve sempre considerar que estes pacientes, eles têm a função hepática já comumente anormal, por ser portador da neoplasia, e os esquemas terapêuticos, então, eles devem objetivar o equilíbrio entre a toxicidade do próprio esquema e as comorbidades associadas à condição clínica desse paciente. Os fatores etiológicos são variados e diversas vezes concomitantes com a condição clínica desse paciente, como a imunossupressão ocasionada pelo corticoide, ocasionada pela própria doença, os fenômenos paraneoplásicos, as doenças infecciosas, a metástase e a polifarmácia, como era o caso desse paciente, que tinha uma lista de medicações passíveis de hepatotoxicidade. Em relação ao bortezomib, que é um inibidor de proteossoma, ele tem alguns relatos de pancreatite, mais raro. Foi estudado em pacientes com malignidade avançada e graus variados de disfunção hepática, sendo relatada uma insuficiência hepática com recomendação de ajuste de dose em pacientes com comprometimento hepático moderado a grave, definido como bilirrubina maior que 1,5. Os demais efeitos são efeitos colaterais típicos dos quimioterápicos. O daratumumab é um anticorpo monoclonal da proteína, que se liga à proteína CD38. Tem bastante efeito adverso relacionado à sua infusão. Em bula, há descrição da elevação do TGO em 20%, sendo que somente 1% dos casos chegam a ser severos, e há raras descrições na literatura mundial atribuindo a hepatotoxicidade mais relacionada à dose dependente do daratumumab. O mieloma e a infiltração hepática propriamente dita, o envolvimento do fígado é incomum, é raro no curso do mieloma. Existe a possibilidade de ter plasmocitoma extramedulares, que são observados em 7 a 18% dos pacientes recém-diagnosticados. Oshima, entre outros, relata que a avaliação pós-morte de pacientes revelou que a plasmocitoma extramedulares ou disseminação extraóssea pode ocorrer até 2/3 dos pacientes em doenças avançadas. A maior sobrevida relacionada ao tratamento, aliada ao transplante, assim como exames de imagem mais apurados, estão elevando o número de descrição de casos de envolvimento extrahepático extramedular no mieloma múltiplo. Os possíveis mecanismos da infiltração, da propagação extramedular, incluem a diminuição da expressão da molécula de adesão e redução da regulação das receptores da quimioterapia, filtragem de células plasmáticas, de substância amiloide, assim como alteração citogenética, que faz as interações microambientais fundamentais, principalmente da remodelação do microambiente dito anteriormente para a progressão do mieloma múltiplo. A infiltração celular microscópica é observada com mais frequência. O envolvimento do fígado pode ser nodular, sinusoidal, difuso ou em padrão misto, encontrado como nódulos hipoecóicos na tomografia. Raramente apresenta-se como nódulos hiperecóicos e lesões hipervasculares. Às vezes é confundido com tumores metastáticos devido ao padrão de envolvimento. O diagnóstico definitivo é feito por biópsia de lesões, mas, em geral, a maioria das conformações histopatológicas são realizadas pós-mortem, na descrição da literatura. Esse paciente teve alta em 18 de 2 de 2021 para acompanhamento ambulatorial, foi avaliado pela hepatologia ambulatorialmente, uma impressão de pancreatite decorrente da infiltração de mieloma, considerando a ressonância magnética já descrita pelo Dr. Jaime, que demonstra um acometimento visceral decorrente da doença de base. Tratamento conservador. Esse paciente ele reinterna em 12 de 3 de 2021 por pneumonia e insuficiência cardíaca congestiva e veio a óbito no dia 16 de 3. Obrigada.
botar o caso em discussão agora, os moderadores, por favor. Eu vou começar falando, porque eu conheço o caso. Tudo bem, Guilherme e Ana Luísa? Tudo bom. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Esse paciente ele veio para mim em 2020, politratado, né? Ele fez o diagnóstico em 98, na época ele não tinha plano de saúde, ele fez o diagnóstico no SUS, e desde que ele tem plano de saúde, ele foi tratado sempre por um oncologista. E por esse motivo, ele nunca tinha sido submetido a um transplante autólogo, né? Quando ele veio para mim o ano passado, o colega oncologista encaminhou, porque ele tinha recaído, já tinha feito quase tudo que tinha disponível à época, e o colega encaminhou para ele transplantar, fazer alguma coisa e transplantar. Quando o doente chegou para mim, a primeira coisa que ele falou foi: eu já tenho mieloma há mais de 20 anos, não transplantei até hoje, não é agora que eu vou transplantar. Minha doença é indolente, se eu não morri da doença até hoje sem transplantar, não é agora que eu vou transplantar. E aí a única das novas drogas que ele não tinha feito ainda era daratumumab e lena. Então eu comecei Dara, Velcade, Dexa para ele, não fiz talidomida porque ele tinha neuropatia periférica, no intuito de repente, convencê-lo a transplantar. Ele teve uma resposta excelente. Na época, eu reestadiei, fui na medula, tenho um FIS com uma 414, conversei sobre o mau prognóstico, conversei sobre a aquisição de clone ao longo da doença, e que, apesar dele ter tido uma doença indolente durante todo esse período, agora ele tinha um marcador de um prognóstico pior, ele não quis, né? Fez Dara, Velcade, Dexa, teve uma evolução muito boa. Quando chegou na manutenção do Dara, já tinha uma proteína M em torno de 0,5, 0,3, até que ele teve Covid. Teve um Covid em outubro do ano passado, não foi um Covid grave, não chegou a ser entubado, mas teve necessidade de oxigênio, catéter de alto fluxo, corticoide, ficou internado mais de um mês, interrompeu, né, o tratamento do mieloma. E aí, quando ele volta ao consultório, já 2 meses sem tratar, ele já volta bicitopênico, francamente recaído. E aí, a bem da verdade, a gente não conseguiu voltar a tratá-lo direito, porque ele volta e uma semana depois, em dezembro, ele infarta, interna infartado e bicitopênico, não consegue resolver a questão miocárdica, porque como tinha uma trombocitopenia grave, não conseguiu colocar stent, ele era multivascular, a cardiologia não quis indicar revascularização pelo risco, que era muito alto, era uma trombocitopenia severa, abaixo de 50, não colocou o stent porque não ia ter condição de duplamente antiagregar, a anemia prejudicava porque ele fazia isquemia por má perfusão, então a partir daí começou a ser cada vez mais dependente transfusional, e aí interna com essa complicação hepática, né, com uma doença francamente recaída, essa imagem, e sem tratamento, há quase 2 meses depois aí desse Covid, né, uma apresentação atípica, que a gente também tentou biopsiar, mas o discurso dele é sempre: já tenho a doença há mais de 20 anos, já estou acima da curva de sobrevida da doença, por que eu vou biopsiar? Porque se for mieloma, o que tão diferente a gente tem para fazer? Então, teve esse desfecho aí desfavorável um período muito curto depois, né? 1 mês depois ele reinterna e falece, mas apesar da imagem muito típica, foi o que o Jaime falou, a gente não conseguiu estabelecer o diagnóstico histopatológico, né? Infelizmente, o paciente se negou a biopsiar. Ana, se quiser, pode ir lá, depois eu comento. Claro. Esse paciente, apesar de todos os pesares, né, do segmento que inicialmente não seria o que nós hematologistas faríamos para ele, ele viveu 23 anos, ele realmente saiu da curva. Então, seja o que a gente faria ou não, o mieloma dele deu certo, porque 23 anos vivo, ele deu certo, né? Pena que o paciente que teve um diagnóstico jovem,
E ele é o resultado de ter vivido muito, ele, né, agregou mutações de mau prognóstico, ele estava evoluindo realmente com uma doença menos óssea, menos em comprometimento só de medula, osso, parece que vira linfoma mesmo, né? Assim, leucemia. Começa a ter... Eu tenho um paciente nesse perfil que fez infiltração de bexiga, e aí começa com hematúria. Então, é um paciente que se comporta muito diferente do mieloma múltiplo. É difícil a gente convencer as outras especialidades a abordar um paciente plaquetopênico, fazer a logística disso, até porque o paciente também não era muito parceiro nessa, pelo que a Ana Carolina falou, nessa condução, né? Ela teve muito pouco tempo para... Coitada, eu tive pouco tempo de relacionamento, né? De relação médico-paciente. Fiquei um ano com ele. Né? A gente faz o vínculo e ele topa as conduções. Mas eu acho que é evolução natural da doença, né? Hoje, realmente, apesar dele ter, talvez, realmente, um imunomodulador, só que agora, em abril, a gente está vendo um paciente, depois da incorporação do Rivlimid ao rol, uma facilidade maior na aquisição dessa droga. E eu ainda estou vendo o quanto ela vai ser fácil. Mas... na verdade, entre uma internação e outra, eu cheguei a pedir Revlimid e Ixa para ele, mas não deu tempo da logística aí, da aprovação. Né? Assim, ainda tem pois é. Todas as síndromes pós-Covid, ele ainda tem no paciente de habilidade muitos anos com doença oncológica progressiva. Não sei, eu acho que assim, a evolução dele final é ruim, contudo, no geral, para uma doença oncológica com uma sobrevida média que se tinha na literatura, ele teve uma evolução fantástica. Não sei se você concorda, Ilha. Concordo. E ele tinha total consciência disso, e quando ele, na última internação que ele faleceu, ele, inclusive, conversou comigo à beira-leito, ele falou, eu tive uma vida muito boa para uma doença que tem muita complicação. Nunca teve uma fratura, não precisou de diálise. Só fazer alguns comentários. Primeiro, obrigado pelo convite. Realmente um prazer estar discutindo com vocês. E um caso muito legal, né? Um caso de uma evolução, uma situação super rara, que é provavelmente infiltração hepática, né? A gente acabou não conseguindo confirmar com a biópsia, mas parece, né? Só alguns comentários. Vou reforçar o que a Ana disse anteriormente, as duas Anas falaram anteriormente. Meus colegas, sobre a evolução clonal da doença. Acho bem importante a gente tocar nesse ponto. Quer dizer, de fato, um paciente que viveu muito, então ele tinha uma doença mais benigna, digamos assim, no início, e ele teve uma evolução de paciente que vai adquirindo mutação, vai ganhando um prognóstico pior, e isso ficou nítido na manifestação extramedular. Eu acho que é importante isso também, a gente focar nessa questão do mieloma extramedular. Isso é uma doença biologicamente ruim. Mieloma, quando infiltra, plasmocitoma extramedular ou infiltração de órgãos, isso é uma doença biologicamente ruim. E a gente não pega muito bem isso, em geral, no nosso score prognóstico, porque o nosso score prognóstico ele leva em consideração marcadores de exame de sangue, beta-2, albumina, LDH, alterações citogenéticas, que a gente, em geral, vê pelo FISH, mas não valoriza a manifestação extramedular. Em geral, isso vem acompanhado com uma biologia ruim, uma citogenética também ruim. Mas acho que é importante chamar a atenção disso, que isso é uma doença ruim. Mieloma que infiltra é uma doença ruim, e acho que a gente tem que ter essa interpretação. Só alguns comentários de diagnóstico diferencial, eu vi que vocês comentaram um pouco, mas acho que era importante. Sempre nesse cenário, eu acho que tem que pensar em amiloidose. Os pacientes que evoluem com disfunção hepática, com infiltração hepática, tem que pensar em amiloidose de cadeia leve, AL, e é um diagnóstico que dá para você fazer sem ter a biópsia do fígado. Você consegue fazer a biópsia da medula junto com a aspiração da gordura, em torno de 80% a 85% dos pacientes conseguem ter o diagnóstico prescindindo da biópsia do órgão que a gente acha que está cometido. Então, seria um diagnóstico diferencial. Não acho que pareceu o caso, concordo com vocês, acho que parecia de fato uma infiltração. Como foi bem dito pela Vanessa, uma situação bastante rara, a gente tem pouca informação sobre isso, a gente tem alguns dados de autópsia de infiltração,
mas também são dados bem anteriores às drogas novas, então a gente não sabe se com drogas novas essa infiltração ela é menos frequente. Mas o que eu gostaria só de chamar a atenção é essa questão do diagnóstico diferencial, da gente pensar na amiloidose, a gente pensar na toxicidade medicamentosa, como a Vanessa fez uma revisão ali, em geral não são drogas tão hepatotóxicas assim que a gente usa, mas acho que é um diagnóstico diferencial importante. E concordo com você, Ana, fica pena que não deu para transplantá-lo, né? A gente que faz muito transplante de autólogo mieloma, a gente fica sempre com aquela sensação de, putz, que não podia ter consegui feito fazer mais. uma coisa, talvez se eu tivesse, enfim, não sei se mudaria, né? Talvez não, né? Porque filtração hepática e todo esse perfil, provavelmente não, mas... era uma doença ruim, mas fica essa sensação, né? Uma pena que não deu para seguir desse lado. Acho caso muito interessante. Gostaria de fazer uma pergunta a Jair Marconi. Aquela imagem do pâncreas me pareceu um pâncreas de salsicha que a gente vê na doença por IgG4. Isso pode ser só um comentário de um clínico, mas me chamou a atenção, um pâncreas muito certinho, redondinho. Vocês consideram que isso é verdadeiro ou foi só uma impressão minha? Eu acho que a lesão pancreática também era infiltração do mieloma, né? Acabei não comentando muito sobre isso. Mas eu acho que não achei isso, não. Achei que aquele contorno estava bem floculado, assim, normal. Ele tinha 2 lesões focais bem definidas, assim. Perfeito. Caso muito interessante, foge à regra, não só pela longevidade do paciente, né, sem transplante, como pela manifestação clínica, né, atípica, aguda. Tudo bem. Antes de passar para o próximo caso, eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, agradecer o comentário dos moderadores. Excelente, é sempre um aprendizado. As pessoas me ouvem falar no serviço, eu tenho que aprender alguma coisa nova. E todo dia a gente aprende uma coisa nova lá no hospital. Eu acho extremamente importante a multidisciplinaridade. Você prestar atenção na história do paciente, não dá para abandonar uma história. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque eu sou uma fã de uma história completa, a moda antiga, e a integração que nós temos que ter com os colegas da radiologia. Eu acho que o Jaime fez um comentário muito feliz no início da apresentação. Não dá para você mandar para um colega, eu queria aproveitar a oportunidade para reforçar isso, para que todos sejamos multiplicadores, mandar um pedido com dor abdominal. Eu acho que eu tenho um apelido de lá vem ela, porque eu sempre chego e falo, Jaime, olha só, esse laudo aqui está assim, mas dá para você rever, ele sabe disso. Falo, desculpa aí, está atrapalhando, mas a história do doente é essa, eu não estou concordando muito, mesmo que o laudo seja dele, porque eu sempre acho que a gente pode trazer um adicional na história para a gente ter conforto e o doente ganha com isso. Então, acho que a multidisciplinaridade ela é fundamental. A gente tem que ter uma história, não dá para desprezar, ficar com diagnóstico de pancreatite pura e simplesmente e abrir os olhos para as comorbidades, porque o diagnóstico pode estar ali. Eu acho isso de extrema importância. Por isso eu disse e repito, os colegas hematologistas que entraram para o grupo de hepatologia DOR não vão sair mais, porque a gente precisa de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Paraná, a palavra é sua. Muito bem, vamos. Também concordo com a Ana, excelente caso. E ainda pode ser pior, Ana, quando vai só o R10, né? O CID R10. E o imaginologista tem que ficar lá imaginando muito o que é que o clínico está querendo com aquela solicitação. Pior ainda é quando isso ocorre com o patologista. E ainda ocorre muito, é verdade. Eu acho que... O cara tinha 23 anos de doença e me vem com dor abdominal. Brincadeira. É cruel. É cruel para quem está lá lá no... A gente está no front, vocês estão atrás, estão na cavalaria, é difícil. A gente tem que falar isso cada vez mais com nossos alunos. Há um certo descuido, eu acho que no Brasil todo, um certo descuido com a informação, com a qualidade da informação, com a documentação de prontuário.
Isso me preocupa muito. Hoje, poucos hospitais universitários do país podem fazer um estudo, uma reavaliação de prontuário, podem tirar de um prontuário estudo de caso-controle, podem fazer um estudo de casuística retrospectiva de qualidade, porque realmente ficou difícil. Acho que a facilidade do acesso à informação levou as pessoas a um descuido. Minha impressão é essa. Muito bem, ótimo caso, excelente, aprendemos muito. Caso atípico, caso que nos desafia. Vamos agora ao caso aqui de Salvador, que também foi um caso que desafiou muito e que também teve uma apresentação aguda. Vamos lá, Vinícius? Vamos lá, boa noite. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar participando aqui. É um prazer, uma honra. Bem, nosso caso é de uma mulher de 57 anos que foi admitida aqui no Hospital Aliança no dia 23 de janeiro desse ano, então um caso bem recente, com uma dor abdominal, cerca de 6 dias, com uma piora progressiva. Ela também se queixava de náuseas e inapetência e tinha também associado uma obstipação há 4 dias. Ela negou febre, era basicamente abdominal mesmo, de forte intensidade, difusa, mal caracterizada e que vinha piorando ao longo de quase uma semana. Pronto. De comorbidade, ela tinha granulomatose com poliangeite, né? A granulomatose de Wegener, há 5 anos. E usava doses variáveis, mais em torno de 100 a 150 miligramas, ela tinha um peso de uns 70 quilos, e prednisona 7,5 a 20 miligramas. Na ocasião da internação, ela estava com 7,5 miligramas dia de prednisona. E, esporadicamente, ela usava ciprofloxacino e clindamicina. Ao exame físico, o que chamava atenção era, de fato, o abdômen doloroso, a palpação difusa, com uma piora, descompressão brusca, né? Sinalizando um abdômen agudo. Laboratorialmente, não chamava atenção o exame da admissão, leucometria, hemoglobina de 12, a plaqueta também. As aminotransferases de 78, o ALT, o AST de 155, as canaliculares normais, uma albumina baixa de 2,9, globulina normal, função hepática também preservada, função renal também, PCR também. Dentro desse contexto inflamatório, aparentemente agudo, que a paciente chegou, né, não foi a alteração hepática não foi, de fato, o protagonista. A interpretação foi de um abdômen agudo e por isso foi feito o exame de imagem, que Marconi vai compartilhar com a gente o exame admissional dela. Boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer a Paraná pelo convite. Vou voltar aqui para as imagens iniciais. Então, foi um exame que primeiro foi admitido, né, em caráter de urgência. Como o Vinícius colocou, era um paciente com suspeita de um abdômen agudo. Então, foi inicialmente a tomografia, logo na entrada da paciente no hospital. Selecionei algumas imagens-chave para a gente entender mais ou menos os achados radiológicos e o motivo, né, do desfecho inicial. Então, a gente tem nessa imagem aqui, à esquerda, nos cortes mais altos abdominais, já a identificação de líquido livre na região perihepática. Cortes intermediários, a gente observa, né, um líquido em maior quantidade aqui na região infrahepática direita. Aqui a gente já começa a ver alguns segmentos de alças intestinais distendidos, né, estômago um pouco distendido, duodeno também distendido, e chama mais atenção ainda essa distensão aqui na região do flanco esquerdo, em que além da distensão dos segmentos de alça, a gente observa um espessamento bastante significativo de um segmento de alça, provavelmente jejunal nessa fotografia, e um espessamento com padrão um pouco irregular, um pouco assimétrico e segmentado. Então, assim, sem dúvida, a gente tem um segmento de alça doente, né, por conta desse espessamento. A gente vê borramento dessa região próxima a esse segmento de alça e essa distensão das alças montantes. Então, a gente consegue identificar aqui o local de doença, né,
esse borramento, justificando esse quadro clínico que o Vinícius comentou, do quadro abdominal doloroso e com esse quadro de irritação da paciente. E aqui nas imagens coronais, a gente identifica melhor, né, essa região, esses segmentos de alças aqui, doentes, com esse grau de espessamento, com borramento da gordura e do meso adjacente, além do líquido em maior quantidade nessa região. Então, até aqui a gente tinha esse diagnóstico de uma patologia intestinal, possivelmente inflamatória, possivelmente com algum outro componente de outra doença associada, e a gente não tinha muita segurança em relação à etiologia dessa alteração, mas sem dúvida isso que estava causando esse quadro doloroso na paciente. E olhando com um pouco mais de cuidado e até com as informações, né, clínicas e com o quadro mais exuberante que chegou, a gente janelando, a gente observava que além desse processo, né, de líquido, de espessamento de alça, a gente via alguns foquinhos de gás extra-luminares. Então, já indicando um processo de perfuração ou de microperfuração dessa alça. Então, nesse momento, a gente tinha esse diagnóstico, né, realmente de um abdômen agudo, provavelmente com indicação cirúrgica, com um segmento de alça intestinal doente, né, sem saber exatamente a etiologia, mas sem dúvida com processo inflamatório associado. Vou voltar para Vinícius agora dar continuidade, depois eu retorno com outro exame mais adiante dessa paciente. Ok, então a suspeita diagnóstica foi de fato um abdômen agudo inflamatório, né, com perfuração de alça intestinal numa paciente imunossupressa. E a conduta foi uma laparotomia exploradora, com lise de aderências e uma enterectomia com entero-anastomose. E aí eu vou passar a palavra, continua nessa apresentação, mas a palavra está com Freitas, quer dizer, eu acho que vai ser Cristiana, não é? Para comentar a anatomia patológica. Isso. Então, boa noite a todos. Pode exibir, Vinícius, por favor. Então, nós recebemos a peça com esse pedido, né, com a informação de paciente com diagnóstico prévio de granulomatose de Wegener, com uso crônico de corticoide, admitida com quadro de abdômen agudo perfurativo. Em cirurgia, tinha sido identificado uma importante laceração em jejum no proximal e foi realizado esse procedimento de enterectomia e omentectomia. Pode passar, por favor? Então, na macroscopia, já foram identificadas 3 regiões, né, consistentes com perfuração. A maior delas tinha 3 centímetros no maior eixo, a superfície serosa com extensas áreas de deposição de fibrina, né, áreas de aderência, e a mucosa estava bem edemaciada na área adjacente à ulceração. Pode passar? Então, essa primeira imagem mostra o que tinha de mucosa viável ainda, né? Chama a atenção o denso infiltrado, já em lâmina própria, a região mais superficial aí da mucosa, né? No maior aumento a gente também conseguia ver a presença de linfócitos intraepiteliais. Pode passar? Na figura da esquerda, a gente vê uma área de ulceração, né, área de continuidade aí com intenso infiltrado neutrofílico, com deposição de fibrina na superfície, área de hemorragia. Só que na imagem da direita já chamava atenção a densidade de um infiltrado, né, a gente fala assim, a lâmina é azul, né, quando a gente pensa nas linfoproliferativas. E esse caso havia sido direcionado para uma colega que faz trato gastrointestinal, e ela me chamou na hora para ver esse caso, porque ela ficou um pouco impressionada com a densidade desse infiltrado. Pode aproximar, por favor? Próximo slide. Eu, inclusive, só um detalhe, eu passei o controle, eu não achei o seu nome aqui, Cristiano, mas passei o controle para o Dr. Freitas, se ele quiser destacar alguma coisa. Ah, ok. Tá, joia. Então, aí na imagem da esquerda, fugindo daquela área de ulceração, sempre que a gente pensa em doença linfoproliferativa, a gente tem que evitar áreas de necrose, né, as áreas que podem ter outros artefatos, outros achados histológicos confundidores do que a gente está tentando definir.
E na imagem da direita, a gente observa que é uma proliferação relativamente monótona de células de tamanho intermediário a grande, né, com citoplasma claro, que a gente fala, né? Pode passar. E assim, a partir dessas lâminas de HE, foi liberado o laudo e não tinha sido enviado inicialmente pedido de imunistoquímica, porque eu acho que nem era a hipótese, né, de ninguém ser uma doença linfoproliferativa, e liberamos como consistente com doença linfoproliferativa. Tinha infiltrado linfóide difuso, de padrão difuso, né, composto por células, até eu coloquei grandes, mas são intermediárias a grandes. Tinha a parede entérica perfurada, associada a esse processo neoplásico e com a peritonite aguda, por conta das áreas de perfuração. Foram dissecadas algumas estruturas nodulares, né, denominadas macroscopicamente como linfonodos, mas 2 delas se tratava de um tecido adiposo com acometimento do processo neoplásico, formando um aspecto mais nodular, que macroscopicamente parece realmente linfonodo, e 2 linfonodos livres de neoplasia. Né, as margens cirúrgicas a gente fala viáveis, né, e também não tinha infiltrado dessas células neoplásicas nas margens cirúrgicas desse fragmento. E aí eu tinha colocado em nota que era imprescindível o exame imunistoquímico para confirmação, diagnóstico e classificação. Pode passar. Então foi enviado pela colega, né, o pedido de imunistoquímica com informações semelhantes às que haviam sido fornecidas anteriormente, já com essa hipótese de doença linfoproliferativa. Pode passar. Quando pego esses casos de doença linfoproliferativa, eu sempre começo com CD3 e CD20, que são marcadores PAN-B e PAN-T, né, para nortear a ampliação da imunistoquímica e tentar refinar um pouco o diagnóstico, que nem sempre é possível, né, fechar a classificação mais precisa. Então, esse caso teve uma marcação forte e difusa para CD3, que é um PAN-T, né, pode passar. Pode passar. Negativo para CD20. Então, a gente estava diante de uma neoplasia linfóide T. A partir daí, a gente faz uma ampliação, tentando refinar. Era uma paciente que, nesse momento, eu já tinha uma colega, hematologista, no caso, que era a Cristiane Riquião. A gente entrou em contato. Eu, particularmente, tenho meu telefone como principal aliado. Então, eu sempre que posso, entro em contato com a colega para pedir o máximo de informações possíveis. E a partir do momento que eu sabia que era o linfoma T, em intestino, a primeira pergunta que eu fiz foi se tinha diagnóstico de celíaca prévio, se não tinha, se tinha alguma outra comorbidade além das informadas previamente. E aí a gente parte para um CD4 e CD8 para ver, né, se é um T4 ou 8, e a marcação de outros marcadores T, como CD2, CD5, CD7, para avaliar a perda de expressão desses marcadores, e outros marcadores que são classicamente encontrados nas neoplasias linfóides T intestinais, né? Pode passar. Então, esse caso foi 4. A reação do CD4 geralmente faz muito fundo, né? Quando vocês virem a imagem do CD8, vocês vão ver que o CD4 estava bem pouquinho quando comparado com 8. Então, é uma proliferação linfóide TCD8. Pode passar. Pode passar. CD2 eu considerei negativo, lembrando sempre que nós patologistas, quando avaliamos o exame imunistoquímico, a gente avalia nas células de interesse, né? Então, aquelas células de tamanho intermediário a grande, eu considerei CD2 negativo, pode passar. CD5 negativo, pode passar. CD7 positivo, pode passar. Aí tem um certo delay. Eu estou no CD56. Tranquilo. Isso. CD56 foi forte e difuso. Esse marcador entra como chave aí, junto com o CD8, no que eu sugeri em nota como a classificação mais refinada que eu poderia dar. Pode passar. E o CD30 é uma marcação de intensidade variável. Eu até estimei o percentual de positividade, mas frente a um linfoma de células T, células grandes intermediárias, a gente tem que avaliar o CD30 pensando em anaplásico e tal. Mas esse não é o CD30 do anaplásico, ALK positivo ou negativo, tá? Então, resumindo,
tínhamos esse painel, uma positividade forte difusa para CD3, CD8 e CD56, além de CD7. Negatividade para 2 e 5 e uma positividade parcial para CD30. Pode passar. Diante desse painel, eu liberei como consistente com linfoma de células T intestinal e em nota eu disse que a positividade forte difusa para o 3, 8 e 56 associada à negatividade do 5 e a densidade do infiltrado favoreciam o diagnóstico de linfoma de células T intestinal epiteliotrópico monomórfico, né, não sendo possível afastar uma possibilidade de um envolvimento secundário do intestino. Sempre que a gente pensa em linfoma, a gente precisa ter uma ideia do todo do paciente para certificar de que aquilo é primário. E pode passar o próximo. E a OMS, ela traz nessa última classificação um capítulo só de linfomas T intestinais, com 4 categorias, né? Sendo as 2 principais, o que antigamente era classificado como linfoma de células T associado à enteropatia tipo 1 e tipo 2, que hoje o tipo 1 tem só esse nome de linfoma de células T associado à enteropatia, e o tipo 2 passou a ser esse epiteliotrópico monomórfico, né? O clássico, né, que é esse associado à enteropatia, ele até cerca de pouco mais de 70% dos pacientes já têm um diagnóstico prévio de celíaca quando apresentam o quadro de doença linfoproliferativa. Constitui o subtipo mais comum quando a gente pensa em linfomas primários do intestino T, de células T, responde por cerca de 2/3 dos casos. Mais de 90% dos casos acomete intestino delgado, né? E a microscopia chama muita atenção, um angiocentrismo, angiodestruição, necrose extensa, um fundo inflamatório rico em macrófagos, eosinófilos, que a gente não vê nesse caso, né? E o exame imunohistoquímico, via de regra, ele é negativo para 4 e 8, o nosso foi forte difuso para 8, e ele também tem essa negatividade para CD56, geralmente, né? Já o epidermotrópico monomórfico, ele não tem uma associação clara com doença celíaca, tem esse fundo geralmente pobre em infiltrado inflamatório, como é o nosso caso, não tem áreas de necrose frequente, como também é o nosso caso. Se a gente fugir daquela área de perfuração, então ele não tem necrose, não tem infiltrado inflamatório de fundo, né? Envolve no delgado primariamente região de jejum, e assim, essa positividade forte difusa para 8,56 diante da ausência, né, da história clínica de doença celíaca, morfologia e imunofenótipo, eu favoreci essa categoria, né? Os outros 2 são linfoma de células T intestinal sem outras especificações, que é quando a gente não consegue categorizar nessas 2 e não observa epiteliotropismo assim mais frequente, que é muito comum nessas 2 primeiras, e uma entidade provisória que também não se aplica, que é uma desordem linfoproliferativa indolente de células T em trato gastrointestinal, que também não se aplica nem morfologicamente, nem a apresentação dela, né, como encontramos agora. Então, tem essa tabelinha da OMS, que é uma forma comparativa, né, das 2 principais entidades, que seria nessa primeira coluna, ou na coluna do meio, desculpe, o linfoma de células T associado à enteropatia, e na segunda coluna, o MELT, que seria esse monomórfico epiteliotrópico, né, com esses pontos diferenciais que eu citei. Ok. Eu tentei resumir, né, enxugar um pouquinho a evolução dela no pós-operatório, que foi um pós-operatório difícil. Ela evoluiu com sepse, né, no segundo dia pós-operatório, com insuficiência renal aguda, uma lesão renal aguda, a necessidade de droga vasoativa. Por conta disso, ela usou inicialmente ampicilina com Subactam, não tendo resposta, piorando hemodinamicamente, foi para o tazocina, a piperaciclina com o tazobactam, usou também fluconazol, depois teve uma certa melhora, depois piorou novamente, fez febre, usou meropenem e junto com o Targocid. Eu tentei resumir e agrupar somente para ter noção de possíveis agressores hepáticos, né? Ela usou diversos antibióticos nesse período de pós-operatório, também ficou com nutrição parenteral total, né, que pode ser um agressor hepático, e evoluiu também com anemia, um HB de 5, lembrando que da admissão era 12,
sem exteriorização. Depois de 6 dias, ela evoluía afebril, já estava melhor, sem droga vasoativa, mas mantinha uma dor à palpação, e com essa anemia foi feito um exame de imagem, que a gente optou por passar aqui somente o resultado, demonstrou uma coleção de aproximadamente 6, 8 centímetros, ficou em dúvida entre abscesso ou hematoma, e a paciente foi reabordada cirurgicamente. Nessa ocasião, além da anemia, ela tinha uma plaquetopenia importante, 35.000, o leuco não chamava atenção, o LDH bem elevado também, lactato também, reticulócito também. E nessa ocasião, sim, a AST e a ALT, que inicialmente era em torno de 100, passou para 476 de AST, o ALT de 245. Gama GT também elevado, 339, fosfatase praticamente normal, e uma bilirrubina elevada, de 7,1, com HB com o TP de 67% e albumina de 1,9. Ela foi reabordada, e no segmento ela evoluiu o HB mantido, depois de resolvido, foi um hematoma, na verdade, qual ser reabordado viu-se que era um hematoma, o HB de 9,3, plaqueta 82.000, leuco também não chamava atenção, o LDH ainda elevado, reticulócito também, o AST e o ALT permaneciam bastante elevados, né? Quase 500 de ALT, uma elevação também de gama-GT, a fosfatase discreta, e uma bilirrubina que, de fato, chamava muita atenção, uma bilirrubina de 19, uma bilirrubina direta de 17, uma albumina de 2. Nessa hora, um pouco antes desse momento, a hepatologia foi chamada. A gente pediu um exame de imagem, que Marconi vai comentar, e outras sorologias e algo mais que eu vou comentar também à frente. Pode passar, Marconi. Vou compartilhar, então, só uma sequência de imagens aqui, então, para a gente avaliar, né, essas alterações hepáticas. A gente fez um exame de ressonância magnética, então, nosso objetivo, basicamente, era tentar identificar alguma eventual obstrução, né, ou, eventualmente, procurar algum daqueles achados que o doutor já me mostrou em relação ao paciente anterior, se tinha algum achado suspeito para algum acometimento hepático. O que a gente vê, né, que a gente via nesses exames de ressonância? Primeiro, assim, tinha um edema, né, subcutâneo bastante significativo da paciente, né, já relacionado com esse tempo de internamento, com o quadro sistêmico que ela estava tendo. Continuava a gente enxergando líquido na região perihepática, porém o fígado a gente não identificou aqueles achados esperados naquele momento. A gente não via nem dilatação significativa de vias biliares, nem intra, nem extrahepáticas. E em relação ao parênquima, a gente pensando já em tendo acesso a essa informação do linfoma e sabendo as formas diferentes de apresentação, a gente procurou, né, ou imagens eventualmente nodulares, justificando eventualmente algum nódulo ou algum padrão daquele visto no paciente anterior, como espessamento, como infiltração de região periportal. A gente não identificava esses achados macroscopicamente. Era um fígado homogêneo, com intensidade sinal normal, sem nenhuma área, nenhuma lesão com restrição à difusão e sem nódulos macroscópicos visíveis. Tinha surgido nesse intervalo de tempo uma alteração no baço, a gente passou a identificar várias lesões nodulares esparsas no parênquima esplênico, com alguns focos de restrição à difusão e com um realce anelar periférico pós-contraste que, no contexto da paciente, a gente achou mais provável estarem relacionados a microabscessos realmente do que a lesões relacionadas ao linfoma. Então, o exame de imagem ele não trouxe nenhum achado que a gente estava suspeitando do ponto de vista macroscópico, né? Uma lesão ou uma área realmente com padrão suspeito de acometimento da doença de base, ou eventualmente algum outro achado que justificasse essas alterações laboratoriais tão importantes naquele momento. Vinícius. Então,
A nossa avaliação excluir, né, causas virais para essa elevação de TGO, TGP. Ela tinha uma hepatite aguda grave, né, assim, com perda já de função bilirrubina de 19. Sorologias virais negativas, exceto um HTLV. Ela era vacinada, tinha um anti-HBs positivo e um herpes também, apenas o IgG positivo. Na ressonância, né, foi afastado fenômenos vasculares, trombose, abscesso ou obstrução de vias biliares, ou algo que sugerisse o acometimento direto pelo linfoma. Tinha um FAN não reagente e um IgG também normal, de 1.189. Então, nós ficamos com o diagnóstico de hepatite aguda grave, pensamos, né, de uma etiologia tóxica, já que ela usou diversos antibióticos, transinfecciosa, mas isso era menos provável, porque mesmo com a melhora clínica que ela teve durante um período, ela continuava piorando o padrão bioquímico. Pensamos no acometimento direto hepático pela doença de base, o linfoma, ou em algum momento ela apresentou, além da plaqueta que chegou a 20 mil, o HB também era mais baixo, pensou-se também numa síndrome hemofagocítica. Ela tem uma doença autoimune, né? Ela tem uma granulomatose e diminuiu o corticoide recentemente, a dose do corticoide ela tinha diminuído recentemente, que coincidentemente tinha uma hepatite autoimune, mas FAN já não reagente e IgG também normal, uma colestase por NPT, mas nossas principais hipóteses eram mesmo ou a causa tóxica ou um acometimento pela doença de base, né? Pelo próprio linfoma. E pensando nisso, que foi executado a biópsia hepática transcutânea, né, por agulha, que o Dr. Freitas vai comentar. Eu vou compartilhar novamente, Dr. Freitas, com o senhor o controle. O senhor pode manipular, se quiser. Ok, mais uma vez, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui. Eu digo sempre que eu estou fazendo a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, que é discutir casos. Então, nós recebemos uma biópsia de agulha. Essa biópsia tinha 1,6 centímetros de comprimento. Eram dois fragmentos, na realidade. Um tinha 1,6, outro tinha 0,7 centímetros. Todo o material foi incluído. Nós tínhamos essas informações clínicas, né? E vamos ver os achados. Pode passar, por favor, Vinícius. Eu acho que o senhor mesmo consegue passar, professor. Dá uma olhadinha. Não, eu não consigo. Tá, ok. Estou passando, então. Então, vocês estão vendo aqui, é um belo fragmento hepático. Aqui tem um espaço porta. A arquitetura geral do fígado está preservada. Mas, quando nós olhamos para o parênquima hepático, o que chama atenção é aquilo que o patologista chama de um parênquima sujo. Ou seja, além da presença de hepatócitos, esses hepatócitos tinham uma alteração na coloração do citoplasma, células com citoplasma mais amplo e claro, células com citoplasma mais denso, mas chama atenção a presença de uma infiltração aqui, nos sinusoides dessas células mononucleares, que nós vamos ver com mais detalhe a seguir. Pode passar, por favor. Então, vocês estão vendo aqui os sinusoides hepáticos, eles estão essencialmente infiltrados por essas células, que são células mononucleares, linfocitoides, mas preste atenção que existe uma variação do tamanho dessas células. Tá? Além disso, eu gostaria de chamar a atenção para a presença de colestase. Né? Tem pigmento biliar aqui, isso corresponde ao canalículo biliar distendido. Existem evidências de coletoestase, esses hepatócitos claros aqui isso é representação de coletoestase. Pode passar o seguinte, Vinícius. Em outras áreas, chamando a atenção esse aspecto, né, desses linfócitos, que são claramente linfócitos atípicos, né, e a presença de colestase, e diante, portanto, da história dessa paciente de um linfoma anteriormente diagnosticado, nós pensamos que isso pudesse ser efetivamente um comprometimento hepático não tumoral do linfoma. Ou seja, nós temos uma infiltração difusa dos sinusoides hepáticos por essas células
linfocitoides atípicas. O seguinte, por favor. E mostrando aqui um linfócito claramente atípico, né? Diante disso, eu não podia deixar de pedir ajuda da hematopatologista. Então, o caso foi discutido com o Cristiane. Vocês podem ver que, associado a isso, existe uma colestase nítida, né? A gente pode ver impregnação biliar de hepatócito. Isso daqui deve corresponder a canalículos biliares dilatados contendo bile. Aqui aparece mais uma vez, e linfócitos atípicos. Pode passar. Esse é um achado que é sutil, a gente tem que estar atento, né? Então, aqui, uma área de coletoestase e colestase, mas chamando atenção para a presença de linfócitos intra-sinusoidais claramente atípicos. Pode passar. Em outras áreas, esse aspecto, né? Então, praticamente todo o fígado mostrava esse aspecto de um comprometimento difuso, mas era um comprometimento no parênquima, nos sinusoides hepáticos. Pode passar. Associado a uma colestase. Pode ir adiante. Aqui os aspectos da colestase que correlacionam com o quadro clínico que o paciente apresentava. Então, nós fizemos o diagnóstico de uma colestase moderada, com infiltração de sinusoides por células atípicas, consistente com linfócitos neoplásicos, e colocamos diante da informação e do dado que nós tínhamos no laboratório, que tratasse de uma infiltração de sinusoides por células do linfoma T intestinal. Pode passar. Foi feita, então, imunistoquímica, o seguinte, e a imunistoquímica realça, né? Esses linfócitos intrassinusoidais, isso é uma imunistoquímica para linfócitos CD3, portanto, linfócitos T, o que chama a atenção é uma grande densidade. Isso realça, tem muito mais linfócitos do que a gente tinha imaginado, do mesmo jeito que foi visto no intestino. Grande quantidade dessas células eram linfócitos TCD8, né? Portanto, linfócitos com perfil de linfócitos citotóxicos, e, além disso, havia linfócitos CD56 marcados positivamente nesses sinusoides, de modo semelhante ao que foi visto no intestino. Pode passar. Células CD5 eram negativas, isso é um aspecto interessante, porque quando os linfomas T são CD5 negativo, é muito provável que esses tenham um perfil de linfomas T, né, com gama-delta. O receptor não é alfa-beta, é um receptor gama-delta. Pode passar. Esse é o painel, e, diante desse painel, nós concluímos que os achados morfológicos associados ao perfil imunistoquímico são consistentes com a infiltração de sinusoides hepáticos por linfoma de células TCD8 positivas. É um padrão monomórfico consistente com o que foi encontrado no intestino. Eu acho que esse é o último diapositivo da patologia. Perfeito. Infelizmente, logo 2 dias após, a paciente evoluiu com um novo choque séptico, de foco não esclarecido, e veio a óbito. Muito bem. Obrigado, Vinícius. Vamos à discussão. Acho que a Ana Lúcia, ela acompanhou o caso, não é isso? Caso também curiosíssimo. De antemão, vou chamar a atenção de vocês a uma situação que me ocorreu lá no Aliança tem mais de 20 anos. Uma paciente deu entrada com dor abdominal, diagnóstico colecistite, vai para uma cirurgia laparoscópica, o cirurgião acha o fígado alterado, tinha alterações enzimáticas com gama-GT elevado. Ele fez a colestectomia, biopsiou, e o diagnóstico foi um linfoma de células T. Não me lembro a imunohistoquímica da época. Esse material, Freitas ainda não estava no Aliança, foi para Freitas, que confirmou o diagnóstico. De lá, ela foi ouvir uma segunda opinião em São Paulo, confirmou o linfoma de célula T, é uma paciente muito abastada, quis ouvir uma opinião nos Estados Unidos, o material foi para Houston, linfoma de célula T, ela voltou para ser tratada, fazer quimioterapia, e aí os transaminados normalizaram. E ela era
totalmente assintomática. O que fazer? Vai começar uma quimioterapia assim. Aí esperamos um pouquinho, não alteraram. Aí biopsiamos, não tinha mais linfoma. Evoluiu. Então, estou muito curioso para ver esse caso, porque o que a gente via do sinusoide daquela senhora, muito parecido. Esse está bem mais. A quantidade de células atípicas é bem maior, mas muito parecido com essa. Vamos lá, Ana? Vamos. Eu vi o caso, não vi, não, como a paciente foi a óbito, a gente não teve acesso à questão da biópsia do fígado. Realmente, tenho que sempre agradecer a Cristiana a parceria que ela faz, sempre de ligar e discutir o caso com a gente para poder entender a evolução do paciente e dar o melhor diagnóstico possível frente ao que ela está tendo lá de material. Foi uma paciente muito desafiadora, porque ela já chegou num abdômen agudo, perfurado, complicado, com infecção. Numa paciente imunossuprimida prévia, né, que é uma paciente que tinha granulomatose de Wegener, que já tinha doença inflamatória e já era imunossuprimida com vários imunossupressores. A primeira avaliação da hematologia, nós fomos chamados por conta da anemia, né? E eu posso dizer que foi a primeira pessoa que viu uma anemia súbita. Ela entrou no hospital com hemoglobina de 12 e no pós-operatório não estava tão baixa, mas depois dos episódios sépticos ela caiu muito e caiu para esses valores de 5, como nós fomos chamados. E eu falei, queda súbita de hemoglobina, ou sangrou ou hemolizou. E na prática, a clínica soberana foi vista na reabordagem que era um hematoma na paciente. Paralelo a isso, já estava correndo a anatomia patológica, que não tinha sido solicitada imunistoquímica, acaba isso retardando um pouco o diagnóstico final de doença linfoproliferativa. Então, é interessante ser solicitado no mesmo time. Não sei se a patologia concorda comigo, mas nós costumamos orientar a solicitar. Certeza, sempre que vem os casos de hemato, já chegam habitualmente com pedido de imuno e a gente é muito grato com isso, em relação a isso, mas esse caso inicialmente não era um caso de hemato, né? Então a gente entende, mas a despeito de não ter sido enviado conjuntamente, foi um caso que o anátomo saiu em 3 dias e a gente já entrou em contato por telefone. E com 2 dias saiu como linfoma T intestinal e depois só que a gente pôde ampliar tudo. E demorou mais um pouquinho, mas chegamos lá. Uma paciente comprometida e que evoluiu. Esse diagnóstico é um diagnóstico difícil, ruim, com prognóstico ruim da paciente. Geralmente sobrevida global está em torno de 7 a 8 meses de sobrevida desses pacientes. Não existe terapia-alvo até o momento, é quimioterapia mesmo, e a gente tem que considerar a performance status da paciente pré e pós-cirúrgico, é um performance status extremamente comprometido para uma doença agressiva e complicações infecciosas associadas. E depois começou a existir um fator limitante para a biópsia, para o tratamento dela, que foi a colestase. Né? Muitos dos quimioterápicos que nós usamos, existe a limitação de ser da colestase que o paciente estava apresentando. Como usar os quimioterápicos? Ela tinha contraindicação basicamente a todos os quimioterápicos que a gente usa nos esquemas SHOP-like, que são as drogas que usam para tratamento de primeira linha desses pacientes com linfoma T. E era importante definir o que aconteceu com esse fígado da paciente. Não tivemos tempo hábil para tratar. Um diagnóstico diferencial muito importante dela, além da infiltração, era uma síndrome hemofagocítica associada a esse linfoma T, que as doenças linfoproliferativas T têm associação com risco de desencadear essa síndrome hemofagocítica, né? Então, a gente procura. E os critérios ficaram muito difíceis de serem isolados, porque como ela tinha infecção, febre é critério, pancitopenia, citopenias são critérios, esplenomegalia é critério. Nós pedimos
triglicerídeos, o fibrinogênio. A ferritina dela era bem aumentada, se não me engano. Nesse momento, a ferritina Era dela... assim, mais de 1.500. 1.500 de ferritina. Então, era um diagnóstico diferencial muito importante nesse momento do agravamento dela. Então, infelizmente, a paciente evoluiu com um desfecho desfavorável, com um novo choque séptico que impossibilitou qualquer tipo de abordagem clínica, mas é um caso extremamente interessante e você vê assim uma abordagem multidisciplinar importante, né? Todos nós, desde o clínico, o cirurgião que abordou a hematologia, a hepatologia, a imaginologia, o pessoal da anatomia patológica realmente batendo o martelo final para ver o que a gente estava fazendo de certo e errado. É isso que eu tinha para comentar. Obrigado. Guilherme, eu queria ouvir seu comentário acerca do linfoma. O que é que você acha? Bom, o linfoma primário de intestino, que invadiu o fígado, que foi responsável por essas perfurações, essa é uma manifestação comum? Há alguma relação entre a granulomatose, que é uma vasculite divérgena, e doença linfoproliferativa? Ou até a azatioprina também, será? Ou a azatioprina que ela vinha utilizando, né? Primeiro, um caso bastante interessante. Esse é um linfoma muito raro, muito raro. Parabéns a Cristiana, acho que teve uma descrição muito, muito boa, um diagnóstico difícil de ser dado. Você chamou a atenção bem para o CD8, CD56, e o aspecto morfológico de uma entidade nova, né, que é o MATE, então é uma doença difícil. Eu lembro de ter visto um caso, quando eu estava no memório, de uma mulher com uma faixa etária tipo essa, era 50 e poucos anos. Eu não me lembro se ela tinha doença autoimune, acho que não, mas uma evolução catastrófica, muito similar com a apresentação de vocês. Esse é um linfoma muito ruim. Em relação aos linfomas T intestinais, existe uma grande associação com doenças inflamatórias, doenças autoimunes. Isso porque a estimulação antigênica desse linfócito acaba facilitando, em algum momento, alguma mutação, alguma alteração para a linfomagênese. Então, a gente vê isso, por exemplo, no linfoma hepatoesplênico, que é, via de regra, gama-delta, ele é um linfoma de jovens, sexo masculino, perfil diferente do dela, né? Muito associado à doença autoimune, porque existe esse mecanismo. O linfoma, o MATE, ele também é um linfoma que especialmente é gama-delta, mas pode ser alfa-beta também. Então, às vezes, a expressão do receptor da célula T não dá para a gente bater o martelo nesse sentido. Mas eu acho que interessante a evolução clínica que condiz com esse tipo de linfoma T, um linfoma T extremamente agressivo, que a gente tem pouquíssimas opções terapêuticas. Em geral, a gente tenta, se o paciente tem algum grau de remissão, levar para o transplante, se for possível, para consolidar com o transplante. O hepatoesplênico, por exemplo, a gente tenta consolidar com halogênico de cara, se a gente tiver condição, que é uma outra doença muito ruim. E é legal esse paralelo que a gente vê da diferença com o enteropático, que é muito associado à doença celíaca e tem um prognóstico bem melhor, bem diferente do monomórfico epiteliotrópico. Então, é uma doença distinta nesse sentido. Mas em relação a essa pergunta, existe uma nítida relação com a doença autoimune. Eu acho que o fato de ter tido essa história de granulomatose de Wegener facilitou sim o linfoma intestinal, não há dúvida. Essa apresentação com o abdômen agudo é descrita, e essa evolução com infiltração hepática, infiltração de outros tecidos, também é descrita. Então, manifestação extranodal como um todo pode ter manifestação nodal também. Eu acho que a questão do diagnóstico diferencial do síndrome hemofagocítica é sempre um diagnóstico que a gente fica, né, pensando, e sempre essas doenças que o diagnóstico é feito por critério, a gente não tem um marcador, é porque a gente é falho no diagnóstico. Então, outros marcadores que a gente usa, CD25, avaliação na medula de hemofagocitose, tudo não é específico da doença, então a gente sempre vive essa situação, como a Ana comentou, de uma dúvida diagnóstica. Né? Tem sempre outros diagnósticos diferenciais, e o tratamento da hemofagocitose é complicado. A gente tem tratamento com quimioterapia para isso, e o tratamento da doença de base, que também esbarra no que foi dito, eu concordo,
uma limitação muito grande de opção terapêutica com essa bilirrubina gigantesca. Tá? Essa bilirrubina é proibitiva para a gente fazer uma série de opções que a gente poderia tentar para frear a doença. Então, eu acho que parabéns aí para a patologia, um diagnóstico difícil, um diagnóstico bonito que vocês fizeram. É uma doença que eu acho que, sinceramente, ia ter muito pouco o que fazer, muito pouco, uma evolução em geral catastrófica. E acho que vale aí a lembrança da associação com a autoimunidade, com doenças autoimunes, a possibilidade de ter essa evolução e infiltração de todos os tecidos, incluindo infiltração hepática. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico diferencial, acho que a Cristiana lembrou bem e levantou essa possibilidade de a gente pensar nesses outros linfomas T. E é importante fazer isso de cara para a gente talvez tentar abordar o paciente diferente. Nesse caso, acho que não teve como, mas está um pouco congruente com a doença. Então, caso bonito aí. Parabéns pela descrição. Obrigado. Ana Carolina, quer fazer algum comentário? Eu queria parabenizar também a patologia. Foi um caso assim, realmente muito bonito, muito bem descrito, né? É o que o Guilherme falou, esses linfomas T, eles têm muita associação não só com doença autoimune, mas com imunossupressão crônica, né? A gente vê alguns desses linfomas T secundários a pós-transplante de órgão sólido, uso crônico de azatioprina é bem descrito, uso crônico de infliximab é bem descrito, então é uma associação assim bem frequente. A Cristiana colocou na imuno, né, que o Ki67 era muito alto, 90%, se eu não me engano, né? Sim. Mostrando realmente uma agressividade muito grande da doença, né? Geralmente, é o que a Ana Luísa falou, é uma evolução muito rápida, dificilmente esses pacientes sobrevivem mais do que 1 ano, e o Ki67 no diagnóstico tão alto assim, mostrava já que ia ser uma apresentação catastrófica, né? Muito bonito o caso. Parabéns. Muito bem. Obrigado a todos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês me ajudarem a entender esse caso de 20 anos atrás, que eu acabei de mencionar. Essa paciente está viva e não tem absolutamente nada. E que passou por 3 patologistas e passou por Houston, com o diagnóstico de um linfoma de célula T, com invasão sinusoidal, Freitas. Você deve lembrar desse caso. Eu lembro perfeitamente, Paraná. E era gama delta, né? Isso. Ele era exatamente. Evoluiu espontaneamente. Existe, a Cristiana comentou, né? Existe uma entidade nova que a RU levantou, essas doenças T indolentes, de um segmento um pouco indolente, de uma apresentação um pouco diferente. Hoje em dia a gente está entendendo um pouco mais isso, que a nossa ideia de linfoma T sempre é um linfoma ruim, né? Salvo talvez o anaplásico, algo positivo, que é um linfoma que a gente talvez trate um pouquinho melhor, talvez. Em geral, os linfomas T que a gente tem, salvo também alguns linfomas de pele, primários de pele, a evolução não é boa. Então, eu acho que, como tem essa descrição agora de que a RU tem valorizado um pouco mais dessas doenças indolentes, tá? Esses linfomas T indolentes, talvez se enquadre nisso. Acho que talvez só se a gente fosse rever exatamente as marcações, né? Mas acho que poderia ser isso. E o fato de ser gama-delta, ser intestinal, acho que, enfim, é bem possível, né? Outra coisa que se vê, às vezes, em doenças linfoproliferativas é a associação, quando tem associação com doenças virais, né? Que tem descrições, como agora teve a descrição super famosa que ficou na mídia toda e sobre o linfoma de Hodgkin que remitiu após infecção por Covid. Tem algumas descrições de difusos de grandes células que remitiram após alguns outros tipos de infecção. Parece que você tem um desvio da resposta imune e você acaba ajudando na remissão dos casos desses pacientes. Eu não sei se foi o que aconteceu na sua, mas ela ganhou na loteria Mega Sena acumulada, não pode jogar mais. Doutor Paraná, eu acho importante isso que eles falaram. A OMS ela sempre busca, pelo menos a Hemato, a criar entidades provisórias, que elas chamam, no intuito de haver mais diagnósticos daquelas entidades para que elas possam ser mais bem estudadas, né? A gente sabe que na Hemato a gente tem proliferações clonais
e que elas não constituem, depois de 1 ou 2 edições, uma entidade neoplásica mesmo, com um desfecho desfavorável, como os linfomas T intestinais, de uma forma geral, né? Essa entidade provisória mesmo da desordem proliferativa indolente de células T do trato gastrointestinal, ela é clonal, ela pode envolver múltiplos sítios do trato gastrointestinal, ela é CD8, né? Então, tem esses meandros aí da hemato que realmente precisam ser mais estudados. A gente tem um exemplo aí do linfoma difuso de grandes células, que durante muitos anos foi um grande balaio de gato, e que hoje em dia, nessa última edição, ele foi mega refinado, né? Ainda existe o linfoma difuso de grandes células sem outras especificações, mas tem uma série de outras subclassificações de linfomas com morfologia de grandes células, com imunofenótipos, com algumas diferenças entre eles, e os estudos moleculares. A OMS da hemato, de uma edição para outra, aumentou em 31% seu volume. Então, a gente realmente tem ainda muito o que explorar do ponto de vista diagnóstico anatomopatológico desses casos. E só reforçando, você falou do difuso, né? O difuso foi refinado, tem que ser refinado muito mais ainda, né? Que tem muita Com certeza. Muito mais para a gente separar. Mas sobre a questão das entidades provisórias, é interessante que várias entidades provisórias da última edição foram validadas como entidades Exato. definitivas agora. Deu o exemplo do anaplásico, diferença de álcool positivo e álcool negativo, que agora a gente considera como uma coisa obrigatória. E outras o associado à prótese agora, também virou definitivo. Exato, mais um que a gente tem visto com alguma frequência. Então, legal isso, né? De fato, né? A gente lançar como uma coisa provisória e, à medida que isso vai sendo confirmado, vira uma entidade definitiva. Bacana, muito bom. Aprendemos muito com os casos. Os casos são muito ricos, né? Nos ajudam na troca de experiência e mostram que a hepatologia é a grande especialidade da clínica médica. Aliás, a hepatologia é a própria clínica médica, né? É impressionante. Vou passar para... Tinha muita coisa ainda para discutir, mas o tempo não permite. Vou passar para a Ana para fazer encerramento. Agradeço a vocês, todos os apresentadores e os discutidores, pela brilhante sessão. Ana, obrigada, Paraná. Antes de encerrar, eu quero agradecer novamente, mas eu quero parabenizar aos colegas de Salvador e aos moderadores, porque nós que vemos doentes graves, a firmeza com que esse caso foi conduzido, porque a gente tem aí várias nuances que podem entrar como dificultador. Eu fiquei esperando algumas coisas mais na apresentação do Freitas e que realmente não apareceram porque não tinham. É difícil você ter um caso desse na mão, você precisar tratar, você necessitar de uma bilirrubina menor para você poder tratar. Quando você luta contra manifestação hepática de uma nutrição parenteral, quando você luta contra um fígado na sepse, a colestase da sepse, que dá coro na gente, é uma icterícia que não resolve, e a gente fica naquilo, um fígado de um doente séptico evoluindo para a colestase da sepse, e você, firme no diagnóstico. Foi belíssima a apresentação, porque só quem tem doente grave, que precisa ter uma icterícia baixa, que faz sepse, que você luta contra síndrome de oclusão sinusoidal, hepatotoxidez por medicamento, fígado na sepse, nutrição parenteral, fica isso tudo na sua cabeça e você consegue trazer um diagnóstico desse, a gente tira o chapéu para vocês. Foi belíssima a sessão de hoje, eu aprendi muito, foi maravilhoso e agora não pode separar mais, né, Paraná? Está feito, atestado e acabou. Muito obrigada. Nós vamos nos encontrar em maio, teremos um caso de DILI e eu vou contar um segredo. O moderador, o meu par vai ser palestrante, tá, gente? O próximo tema vai ser DILI. No mês que vem, não foi isso que a gente combinou, Paraná? Isso. E nós vamos falar sobre doença hepática induzida por medicamento. Convido a todos, primeira terça-feira do mês, todos receberão um convite. Muito obrigada novamente, em nome da Hepatologia DOR. Sintam-se todos hepatologistas. Até maio, muito obrigada. Obrigada, Júnior, obrigada, Duda, pelo suporte até essa hora e aos colegas que nos assistiram e nos aturaram até o momento. Muito obrigada.
Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.